Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança da Red Belt Security. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação da Red Belt, vai moderar comigo aí esse terceiro episódio. Hoje a gente vai falar o que fazer se estiver envolvido em um vazamento de dados, um tema bem sensível aí. E a gente conta hoje com a ilustre presença do Fernando Ribeiro, CISO da Eurofarma, possui aí mais de 15 anos de experiência, né, na área da segurança da informação, e a presença da Patrícia Teixeira, autora do livro Gestão de Crise nas Redes Sociais e Consultoras de Crise e Comunicações de Resultado. Sejam bem-vindas, Patrícia, Fernando. Maravilha, Gustavo. Sejam bem-vindos novamente, Patrícia, Fernando. Bom, a ideia aqui então é a gente falar, né, sobre esse assunto, esse é um assunto cada vez mais crítico para a gente. E nos últimos anos a gente tem ouvido muito a mídia comentar, as pessoas falarem sobre vazamento de dados, sobre o mercado negro que é em cima desse ato, que muitas vezes considerado como criminoso. E a ideia é a gente não focar muito, né, nesses vazamentos, e sim como que nós podemos atuar após esse problema ter acontecido. Ou até antes, né? Como que Ou até antes, exatamente. Muitas vezes nós estamos ali focados, né? Talvez a nos preparar para isso não acontecer, mas ok, aconteceu, né? O que nós temos que fazer? Bom, minha primeira pergunta aqui, acredito que não é direcionada a ninguém, mas acho que a ideia é a gente colocar na mesa, na visão de vocês, né? Muitas vezes as empresas acabam sabendo sobre o vazamento de dados através de terceiros. A gente vê que mais de 90% desses vazamentos acontecem assim. Vocês têm alguma teoria sobre isso, alguma ideia, o porquê disso? Você tem como a gente se antecipar a isso, algo do tipo? Bom, Edu, posso começar? Por favor, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, cumprimentar você, Edu, Gustavo, a Patrícia. Assim, normalmente você acaba descobrindo um vazamento através de um terceiro, através do cliente ou através da imprensa, porque realmente é muito difícil de você detectar. Acho que os casos que a gente vem analisando no mercado, a gente vê que normalmente o criminoso, ali, o vazamento está ocorrendo há anos, né? E você vem a descobrir o dado vazado através de uma reclamação de um cliente, olha, tem terceiros me abordando, né? Então entra o componente aí da complexidade mesmo de você identificar esse vazamento, né? Mas óbvio que uma vez você tomando ciência, né, dessa reclamação, o que é mais importante da gente fazer? Primeiro, e depois a Patrícia acho que vai dar mais informações aí sobre a questão de gerenciamento de crise, mas do ponto de vista de resposta a incidente, a gente tentar delimitar e saber o que exatamente está acontecendo, né? Então, qual que é o escopo ali daquele vazamento, quais são os dados que foram vazados, tentar medir quais são os impactos e tentar traçar uma estratégia para mitigar esses impactos. Eu acredito que esse é o processo de uma forma muito resumida que a gente precisa atuar. E obviamente que dependendo do porte da empresa, você vai acionar o seu comitê de crise, né? E nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente, mas respondendo a sua pergunta, acho que a grande dificuldade realmente da detecção é porque esses vazamentos normalmente já vêm ocorrendo durante um bom tempo, né? E você acaba sabendo através de terceiros, acho que não por má fé, mas por desconhecimento mesmo, né? Perfeito. Obrigada pela oportunidade. Eu vejo que, complementando, acho que ele respondeu muito bem, complementando, eu vejo que as organizações precisam pensar, primeiro de tudo, o que é um vazamento de dados, né? O que é vazamento de dados para o meu negócio pode ser totalmente diferente de vazamento de dados para o seu negócio, e muitas vezes a maturidade do vazamento de dados também pode ser diferente, né? Pode ser que o meu estágio seja mais iniciante e você esteja mais avançado. Eu vejo que para as organizações a gente precisa primeiro discutir isso, né? O que é vazamento de dados e como pode ser esse vazamento de dados? O que pode, de fato, afetar o seu negócio? Porque o vazamento de dados é um risco, né? Mas esse risco, ele afeta quanto
a minha organização? Ele abala a minha reputação, ele abala a minha produção, abala o financeiro, afeta as pessoas. O que afeta? Então, é importante, é uma discussão ainda maior que envolve a diretoria, a cultura da organização. Então, aí eu convidaria as empresas que estão aí amadurecendo para o tema, ou os que já estão no tema, primeiro parar e pensar o que é um vazamento de dados para mim, o quanto isso é sensível para mim e o quanto isso pode afetar o meu negócio. Até para não virar aquele barulho, né? Aquela poeira que é levantada no início, às vezes de um simples ou pequeno fato que aconteceu e todo mundo já considera como um grande incidente. Mas pô, manda bala lá, Fernando. É bom pontuar também que agora, em tempos de LGPD, acredito que essa questão ela vai tomar uma dimensão muito maior, porque até então as empresas coletavam dados, e aí quando a gente fala de LGPD, dados pessoais, né? E a empresa tinha um posicionamento de que esse dado era da empresa, né? Então, até a decisão de se posicionar frente a um vazamento de informação era até uma decisão da empresa, ficava restrita dentro da empresa. Agora, em tempos de LGPD, isso vai mudar. A gente espera, né, que vai haver uma mudança profunda, porque o dado não é mais da empresa, o dado é de um titular que concedeu, né, esse dado pessoal para a empresa utilizar para a prestação do serviço. Então, acho que essa é a grande mudança que nós vamos ter aí no cenário de vazamento de informação, e a gente já vê isso acontecendo na Europa, né? Então, na Europa, até antes da GDPR, você não ouvia falar de grandes notificações de vazamento de informação. Após a GDPR, nós temos aí centenas aí de notificações, casos notificados, casos que são mais midiáticos, né? Esse é um ponto legal. Você começou da GDPR, a gente tem uma área de planejamento aqui, a gente levantou um dado legal. Se eu estiver errado aí depois, no mesmo timing em que a gente está, quando a GDPR estava lá atrás, então assim, faltam aí 6, 7 meses, 8 meses para a lei entrar em vigor. Nesse mesmo timing da GDPR, o Gartner ele entendia que 70% das empresas estariam compliances com o GDPR no momento do lançamento. No Brasil, esperam que 30% das empresas estejam compliances aí nesse momento do lançamento da lei. Isso, acho que para mim reflete muito a questão da maturidade do mercado. Enfim, a gente vai ter um episódio aqui que a gente vai falar da criação do comitê, o que medir, como que eu vou mitigar os riscos para quando acontecer a crise que eu esteja preparado para isso, né? Mas acho que a Patrícia pode ajudar bastante a gente, que eu acho que você deve ter o telefone vermelho e as pessoas ligam e falam assim: Patrícia, aconteceu. E agora? E agora? O que eu faço? Porque você veio aqui há 6 meses, eu não fiz nada do que você falou, mas agora eu preciso de você. Com a gente acontece, obviamente, dessa forma, quando a gente vai lá, enfim, a gente trabalha a questão do serviço e tudo mais, não, agora não vai, no budget não entrou, aí dá um problema, o cara fala, então, cara, aquele budget apareceu. Eu imagino que assim deve ser a mesma coisa quando a gente fala ali de como é que a gente comunica isso para o mercado, né? A gente começa a ver, a gente não vai entrar aqui em detalhes de empresas brasileiras, mas pô, se o pessoal que está ouvindo a gente pode ir no Google e colocar vazamento de dados, cara, tem um monte de empresa brasileira que está vazando dado. Assim como tem lá fora. E assim como eu sou muito favorável da LGPD, a questão da criação da agência e tudo mais, galera, vai multar, mas pô, isso vem para regulamentar. Vem para trazer aí um órgão que seja responsável em cima disso. Não vamos entrar aqui na questão de se o governo está fazendo isso para levantar dinheiro, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas, visto o que aconteceu, telefone vermelho da Patrícia tocando, e aí? Quem está do outro lado da mesa? É o CISO, é o CFO, é o CIO, é o analista, é o dono da empresa que fala, eu estou ligando direto porque eu preciso de ajuda, o que eu faço? Acho que esse é um ponto que acho que a galera que está ouvindo a gente quer saber, cara, e aí? O que a Patrícia fala para a galera? A primeira coisa que eu falo quando acontece uma crise, independente de qualquer natureza, seja vazamento de dados, qualquer outra situação, não faça nada. As pessoas olham pra minha cara com aquela cara enlouquecida. Como assim a gente não vai fazer nada? Já aconteceu, né? Calma. Exato, calma. Porque é muito comum, vocês vão perceber isso, né, o raciocínio de vocês vão falar assim, faz sentido. Acontece uma crise, a empresa que não está preparada, não se planejou, ela sai fazendo
desesperada, porque ela não quer ver o nome dela nas redes sociais, ela não quer que seja o Trend Topics, ela não quer ela na página do UOL, nem na Folha, né? Ela não quer, aí sai fazendo, né? E isso pode ser muito pior. Então, quando algo acontece, primeiro, entenda o que está acontecendo, entenda a origem do problema, e eu sempre falo, 2 perguntas precisam ser respondidas de imediatamente. O que você está fazendo para conter a crise e o que você está fazendo para que ela não venha acontecer de novo? Essas 2 perguntas estão respondidas, elas estão claras? Então, agora a partir disso a gente vai criar um posicionamento. Quando a gente pensa em posicionamento, a gente não pode somente pensar na imprensa, nas redes sociais. As pessoas só querem falar assim, o que eu faço para colocar nas minhas redes? Pense em todos os públicos. Às vezes uma crise está acontecendo somente com um tipo de público. E às vezes pode ser o cliente, né? Não saiu nem na imprensa, saiu nem nas mídias. Mas às vezes aquele um cliente pode abalar o teu negócio muito mais do que as redes sociais, muito mais do que a imprensa. E eu acho que tem um ponto importante, que a gente, enfim, não lembro agora onde eu estava conversando sobre isso, o endomarketing disso, né? Porque assim, vazou, e aí? Porque muita gente conversa dentro da empresa, as empresas são gigantescas, e assim, essa pessoa conversa com um amigo, conversa com outro, conversa com outro. Hoje a velocidade da informação ela é gigantesca, ou seja, um boato dentro de uma empresa, ele pode se tornar uma crise gigantesca. Então assim, como que também que a gente traz isso pra dentro, né? Tipo assim, a galera aconteceu. Putz, vamos lá, a gente fala muito de conscientização do time, né? Do time como um todo. Pô, se eu vou lá numa empresa com 7 mil, 8 mil funcionários, como que eu vou capacitar essa galera para acontecer? Tipo assim, poxa, o Gustavo da Expedição, o Eduardo do Almoxarifado, cara, quando isso acontecer, se te abordarem, é isso. Assim, eu acho que é um desafio gigantesco para a segurança, que a gente acha que tudo é responsabilidade da segurança. Quando a gente fala de um tema desse, a gente sabe que, muitas vezes a segurança nem está na mesa, transcende, na maioria das vezes. Assim, como que você vê essa questão no dia a dia? Você é abordada nesse ponto ou muitas vezes quando, enfim, toca o seu telefone vermelho lá, tipo, putz, eu quero a solução, eu quero a pílula para resolver esse problema. Na sequência, vem alguma questão tipo assim, poxa, agora eu preciso pensar num plano, num comitê de crise, eu preciso pensar, enfim, como que eu me preparo? Ou na maioria das vezes é Brasil, tipo, não, resolvi, putz, a bola para frente e vamos para a próxima crise, né? Eu vou responder várias questões ao mesmo tempo. Então vamos lá. Com relação ao público interno, existem 2 momentos que você precisa trabalhar, tá? Antes da crise acontecer. Crise não é para acontecer. Hoje, as organizações do futuro, elas precisam, inovadoras, como vocês querem chamar, as empresas do futuro, elas não podem deixar uma crise acontecer. Estratégica é a empresa que não deixa uma crise acontecer, tá? Aí a gente fala isso na próxima pergunta. Você não deixa a crise acontecer. Bom, então se eu tenho 2 momentos, antes da crise e durante a crise. Antes da crise, eu preciso trabalhar muito bem, engajar o meu público interno, para que, quando uma crise acontecer, esse time esteja do meu lado. Público interno é o maior canal de informação de uma empresa. Por quê? Se você fizer uma matemática aqui rápida, tá? Um funcionário, um colaborador, ele é um canal de informação. A gente chega no restaurante e fala, onde você trabalha? Eu trabalho na Plan Before, que é uma empresa de riscos e crises. Eu estou já multiplicando para 4, 5 pessoas. Então, um funcionário, um colaborador, pelo menos, ele multiplica para 5. Você multiplica isso vezes 5, quanto que ele está sendo de canal de informação? Tá? Então, o funcionário isso foi matemática básica, né? O funcionário é um canal de informação. Então, ele tem que ser preparado para que ele seja sempre, né? Independente da crise, o funcionário tem que trabalhar do seu lado. Para que, no momento da crise, ele jogue do seu lado para quê? Primeiro, para reverter a crise, né? Não reverter a crise, aquele problema, eu preciso dele, e também multiplicar essa informação que seja a correta, né? Mesmo que você tenha sido vítima, esteja errado ou não, que errar é humano, mas que você multiplique a informação que seja correta. Como que eu vou fazer isso? Treinamento. E o melhor de tudo, envolvimento de toda a organização. Quando eu sou chamada para um trabalho, você monta um plano
de treinamento. Então, vai lá, começa pela alta direção, depois desce, né, para gerência, coordenação, toda a equipe. Aí quando você termina, o que você faz? Começa tudo de novo. Vamos lá. Porque é um processo que não para. É um ciclo, né? É um ciclo, é um processo que não para. Né? Então, essa era uma questão respondendo a questão do público interno. Legal. Deixa eu só aproveitar um gancho que a Patrícia colocou esses dois momentos, né, do antes e durante, e para a gente que está enxergando também o desafio técnico, é muito importante o momento de antes, né, da crise, a gente se preparar do ponto de vista de ter as melhores ferramentas, de ter logs, né, de ter parceiros que tenham capacidade de identificar e investigar um incidente junto com você, porque se a gente deixar para chamar esse cara durante a crise, acredito, né, Patrícia, que aí a gente pode até ter um cenário caótico, né? Hoje se fala muito também da questão do seguro cibernético, que a gente vê também que é uma ferramenta também que você pode usar nessas situações de crise. Então acho que esse momento de preparação, né, do antes da crise, agora em tempos de LGPD também a gente vai ter que caprichar melhor, né? E como a Patrícia colocou, simular, treinar, né, exaustivamente. Eu brinco que é o seguinte, eu passo na frente todo dia de um extintor, mas aposto que quando estiver pegando fogo, eu vou esquecer onde está esse extintor, né? Como usar. E como usar. Não, aí exatamente. já achou ele, agora como usar é outra conversa. É outro treinamento. Ô Fer, você colocou uns pontos bem legais aqui, só que a gente está num papo realmente de crise, né? Aí eu me pego às vezes pensando naquele ouvinte que está realmente escutando a gente e fala assim, pô, legal, eles estão lá na frente, mas e eu que não tenho nenhum comitê de crise, não sei nem quem colocar aqui dentro. Pela experiência de vocês dois, né? Quem vocês acham, independente da linha de negócio, segmento e tudo mais, quem vocês acham que seriam as áreas realmente chaves para fazer parte desse comitê ou de uma crise? Quem que vocês linkariam, lá, né? Deu Quem um que tá problema. lá? Quem tem que estar na Deu um mesa? problema. Será que é o Zezinho, o fulano? Quem que é? Quem são as pessoas? Respondo? Pode responder. Todos devem estar no comitê de crise. Né? Aí por quê? Porque o problema é de todos, tá? Mas todos não cabem na sala, Patrícia, né? Todas as áreas da organização, elas devem estar no comitê de crise, tá? Só que não é somente no momento da crise, tá? Esse comitê de crise, ele precisa ser preparado antes, com papéis e responsabilidades. Quais são as áreas? Presidente da empresa, o vice-presidente, a gente coloca sempre a alta organização. E as áreas importantes, aí vai depender de organograma de empresa para empresa, tá? Vai depender. Então, não existe a fórmula. Então, mas qual é a fórmula? Não existe. Né? Então, por exemplo, a Eurofala tem um diretor médico, né? que precisa estar, né? Dentro. Mas uma universidade precisa? Não, porque não tem um diretor médico, né? Porque tem um diretor acadêmico. Então, cada empresa é uma empresa. Mas a alta direção precisa estar, e o que é mais importante, ter um suplente. Porque as pessoas tiram férias, as pessoas têm gripe, né? É normal, todos somos seres humanos. Então, precisa criar a alta direção e papéis e responsabilidades. Então, o que precisa ter logo de cara? RH, marketing, comunicação, tecnologia, produção, né, ou fábrica, aí vai depender de empresa, jurídico sempre. Tem áreas que elas são chave, de qualquer jeito, né? Então, logística vai depender. Quem eu vou chamar para a hora do problema, para tomada de decisão? Quem eu vou chamar? As áreas referentes àquela crise. Como você vai saber? O melhor dos cenários que você tenha se preparado e saiba quem acionar no momento certo. Tipo de crise, daí em diante. A gente fala muito isso quando a gente tem isso muito mapeado, né? Então, assim, que é o que eu trabalho, que até que a gente vai falar no último episódio, que a gente fala por que criar um comitê. A gente sabe que a gente resolve, não, a gente está falando de crise, mas fazendo aí uma comparação com o nosso dia a dia, quando que a gente resolve? A gente tem problema, né? O ser humano, todo mundo tem qualquer tipo de problema. Como a gente resolve esse problema? Quando a gente está com a cabeça fria. Ou seja, quando a gente, levando a comparação para o risco, a gente resolve quando a gente já pensou nisso. Olha, isso é fácil de resolver, porque eu já pensei, eu sei qual que é o risco, eu sei como eu resolver e tudo mais.
eu diria que fica mais fácil para você dar uma resposta àquilo, enfim, ao risco, ao incidente, o que seja. Mas e quando a pessoa não tem nada disso? Tipo assim, aconteceu, independente do tamanho da empresa. Então, assim, legal, eu sei que eu deveria ter sentado com o meu presidente, com o meu diretor de tecnologia, com o meu cara de segurança, com o meu legal e com e minha pessoa de marketing para falar como que eu vou responder a isso. Legal, mas eu não fiz isso. Vamos imaginar que a grande maioria que está ouvindo a gente não tem esse aparato todo. Faz parte da cultura brasileira. Exatamente. Principalmente, enfim, a gente está aí há meses... Isso vale um episódio. Exato. A gente está aí há meses de um lançamento de uma lei super importante. Eu acredito bastante, eu apoio bastante. Tem gente que é contra, porque, enfim, de novo, não vou entrar nesse lado político. A questão da agência vem aí para poder ajudar a normatizar muita coisa em cima disso. Mas a pessoa que está ouvindo a gente ali fala, legal, Gustavo, eu não tenho esse aparato todo. Tudo isso que você está me falando custa dinheiro, mas e aí, o que eu faço? Como que eu saio do zero? Como que eu respondo para isso, né? Que é o que a gente estava falando lá do telefone vermelho. Eu acho que a gente trazer para quem está do outro lado, quando você isso, tem que chamar lá o presidente, tem que chamar lá e tudo mais. Legal, vou chamar o presidente de família e falar assim, vazou. Aí ele vai falar, vazou o quê? Não, vazou o meu dado. Mas vazou por quê? Eu digo porque assim, muitas vezes a gente vem entrar naquela discussão, mas eu tenho a tecnologia XPTO, a gente não comprou? Aí vai estar lá, imagina que é o Fernando. Fernando, você não colocou a tecnologia no ar? Coloquei, então por que vazou? Não, chama o parceiro. Parceiro, por que vazou? Então, assim, entra naquela discussão que a gente vê algumas vezes, que eu vejo que perde muito tempo, querendo achar no primeiro momento o culpado pelo aquele vazamento. Eu acho que legal. Acho que as empresas têm que chegar lá no final, fazer uma pesquisa e tudo mais para chegar, para que aquilo não aconteça mais. Mas no momento zero, qual que é a grande dificuldade dessa galera? Legal, como que eu falo pro público? Vamos imaginar que, cara, aconteceu, vazou, saiu na Globo, saiu. E aí? Aí liga aqui pra mim... Essa musiquinha já é caso extremo, né? Nossa, vazou muito feio, né? Eu acho que não é extreminho esse vazamento. Eu acho que isso vai acontecer muito ano que vem. Já lembra aí que eu falei. Mas, enfim, qual que é acho que a sua experiência, trazer pra gente o que você tem visto nesse momento. As pessoas entram literalmente num desespero. Eu digo fazendo uma comparação com o nosso momento quando a gente fala de serviço, quando a gente vai lá falar de um MSS, não, agora não é a hora, não sei o que, passam 6 meses, teve um problema, a discussão já não é mais nem se é a hora. Tipo assim, cara, eu dei um ok pra você agora, vocês começam quando? Hoje ou amanhã de manhã? Então assim, a urgência ela se torna muito pela questão do momento. Então assim, existe esse momento, essa galera que você, enfim, vem, essas empresas e tudo mais, que você vem se envolvendo, eles estão preocupados com isso ou estão preocupados no momento zero? E aí, puta, beleza, liga lá pra Patrícia, a Patrícia tem um remédio, tem a pílula da Patrícia e ela vai resolver esse problema pra gente em 1 hora. Existe esse sentimento, existe essa dor? Não, em 1 hora não dá pra resolver. Porque a gente precisa primeiro entender o que aconteceu. Primeiro falando o que você tinha colocado antes, a gente não tem que procurar... Na hora que um problema está acontecendo, em tudo, tá? Independente do risco que a gente está falando. A gente não tem que procurar o culpado. O culpado a gente deixa para depois, Nós precisamos resolver o problema. Mas o problema não... Também escuto muito disso, tá? Não fui eu que causei, foi o meu fornecedor. A partir do momento, isso é regra, guardem isso no coração. A partir do momento que o seu nome foi envolvido numa crise, independente que você seja vítima ou não, você está envolvido na crise. Ponto. E você precisa resolver. Nesse momento, não importa quem seja o culpado, você está envolvido, né? E você precisa ser calmo, rápido, assertivo para que você responda. Isso é fundamental, né? Então, e não adianta porque nós somos muito, o brasileiro tem muito disso, muito calor da emoção. E aí, como quer xingar, quer brigar. Faz depois. Deixa essa pauta para depois, a gente precisa... Vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar. E nós precisamos entender o que houve. Sem isso aqui resolvido, sem entender o que houve, você não avança a próxima casinha. Porque eu posso sair a público, para os diferentes públicos aí, dando uma informação errada. Aí você dá uma informação errada, aí você vai ter que voltar e consertar ainda a sua informação. Então, muitas vezes, fazer esse exercício, deixa eu entender o que houve, vamos junto entender o que houve. E quais são as medidas? Temos um vamos caso, junto. Tem um caso disso legal para comentar até. Então, tem que ter esse cuidado, sabe? Para você, a partir disso, se comunicar. Eu acredito que assim, o grande desafio quando a gente fala de vazamento de dados é o timeline, né, do evento, porque não é fácil você determinar, né, que aquele vazamento ou aquele problema partiu da empresa ou partiu de
de tal departamento, de algum sistema, é muito difícil você chegar em respostas 100% conclusivas, né? Então, por isso que esse ponto da Patrícia eu acho que é fundamental, de colocar, como a gente fala, a bola no chão, respirar, né? Ter calma, não perder a racionalidade, né? Porque está todo mundo pressionado, principalmente se essa notícia já vazou na imprensa, se os clientes estão pressionando. O barulho já foi feito, né? Agora você tem tempo, na verdade, para respirar. Agora o que eu acho importante também é se posicionar, né? Então, é claro que não se posicionar sem falar nada, né? Criando uma cortina de fumaça. Não, mas pelo menos dando um indicativo que a empresa sim recebeu, está preocupada, está investigando, né? Está usando todos os meios, os recursos, né, que estão ali disponíveis, ouvindo o cliente, ouvindo seus funcionários, para chegar num diagnóstico final e tomar as medidas cabíveis. E nós tínhamos comentado aqui um ponto, até você, Gu, comentou, sobre às vezes, mas eu não tenho investimento, não tenho algo para montar. Se a gente for ver na prática mesmo, ou até no conceito da coisa, montar um comitê de crise, você não precisa de investimentos iniciais, né? Vamos pensar na prática. Você precisa definir processos, pessoas, quem que é o responsável por aquele tipo de problema, colocar todo mundo na mesa, agendar, fazer coisas periódicas e seguir. Acho que só isso você já está atendendo um ponto muito importante da própria LGPD, de estar cuidando, né? De estar mostrando que você está se mexendo, que tem pessoas olhando, que você estruturou o negócio. Eu acho que isso é um ponto interessante que não dependa só de investimento. É um começo e tem um custo muito baixo. Muito baixo. Isso é um ponto importante. Tem um custo baixo. Mas sabe qual é o desafio do comitê de crise? Que as pessoas vão lá, fazem essas coisas bonitas. Porque é tudo bonito, vai lá, coloca, tal, forma, tal. Quanto tempo esse comitê se reúne? De quanto em quanto tempo? Eles falam do quê? Eu já vi empresa, não dou nome nem sobrenome, mas eu já vi empresa que tinha lá tudo bonitinho, as pessoas passavam e assinavam e não compareciam. Então, para que ter? Né? Para fazer bonito? Não. Então, é importante, aí entra um outro cenário. Você entender o real motivo de um comitê de crise, a importância dele. Né? Então, isso é fundamental. Porque eu falo para você, tem muitas empresas que fazem... você tem comitê de crise? Tem. Tem comitê de risco, tem o de crise. De quanto tempo vocês se reúnem? Nós temos. É o famoso check no compliance. Tem. Temos. Tem. Aqui tá a lista, ó. A galera Temos. compareceu, 80% compareceu nas últimas 15 reuniões. Também já aconteceu comigo, tá? Assim, reunião de comitê de crise. Aí você anota a reunião com 10 pessoas. Cadê tal pessoa? Foi buscar o filho na escola. Ah, tá. Tá aí a outra pessoa, aí tinha uma outra reunião. E a outra? Mas enfim, 10 pessoas convocadas e de uma crise grande, hein? Só tinham 2 pessoas na sala. O jurídico e infraestrutura. O conceito tá conturbado. Assim. Aí o que você... Pra que tem? Eu faço cara de Barbie na caixa, né? Não, assim, gente, não é pra ter. Assim, vocês estão se enganando, não estão nem enganando. Vocês estão se enganando. Sim. Entendeu? A prioridade fica zero. Então, não compliance, queiram né? fazer algo só para ter no papel, para ser bonito, para contar para o mercado, tá? Não façam. Tem que ser efetivo, né? Tem que ser efetivo. O melhor dos cenários, dê poder para uma pessoa fazer isso. E o melhor, que essa pessoa responda direto com o presidente. Por que que tá? Não fez por quê? Ó, aconteceu isso, um foi buscar o filho na escola, o outro tinha reunião, tá aqui, todos. E isso passa a ser documento assinado e registrado. Perfeito. Tá? E quando vem de cima, acho que facilita um pouco, né? Eu vejo que sempre responder para... Ou até se level junto, né? Sim. Ou chega presidente, o que for, é super importante. Mas que tenha esse poder, que tenha o poder e consequências. Eu acho que aí tem um ponto interessante, até para discutir, tirar a visão do Fernando em cima disso, né? A gente está falando aí de investimento e tudo mais, o Edu comentou, né? Que eu tinha falado, poxa, às vezes é investir, obviamente, esse investimento num comitê é baixo, mas hoje, quando a gente falou muito aqui da LGPD também, né? Quando a gente, obviamente que ela entrando em vigor, as empresas vão ter que responder muito mais.
Então assim, hoje existe a crise, aí o que eu faço? Hoje é tipo assim, cara, vamos ficar quieto, se ninguém levantar a mão aí, ninguém falar nada, a gente não precisa fazer nada. Ah, mas se um cliente ligar, outro ligar, pô, vamos contar a história assim, assim, assado. Pô, se todos os clientes ligarem, puta, a gente tem um problema, aí a gente vai montar um comitê. Mas assim, o C-Level lá, quando você vai fazer o seu orçamento, a gente falou muito de orçamento já aqui, mas você vê que essa questão, pelo medo da crise, o medo de acontecer, a LGPD batendo aí na porta, hoje é mais fácil sensibilizar da urgência disso e trazer ele para tipo assim, olha, para que não aconteça essa crise, a gente tomar essa e essa ação, que no passado era, Fernando, você é louco, cara, não consigo, não existe esse dinheiro. Hoje é quando você mostra e já fala assim, opa, não, calma aí. Porque se eu fizer a conta aqui na linha de risco da empresa, isso aqui é minúsculo perto do que pode acontecer. Isso é algo que facilitou de alguma forma, essa lei vem facilitando porque as empresas têm uma adoção mais rápida? Sem dúvida, Gustavo, é uma obrigação legal, né? Então a empresa vai ter que ter lá em agosto de 2020 um processo estruturado. A gente sabe que não vai ser 100% das empresas, né? Eu acredito que as empresas que têm um risco maior associado à coleta e tratamento de dados pessoais, mas a lei ajudou sim nesse sentido. Vale lembrar que a lei especifica que você precisa notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, em tempo razoável. Tem até um outro trecho da lei que fala de comunicar imediatamente. Isso provavelmente vai ser resolvido em alguma regulamentação. A gente espera, e aí falando um pouco da expectativa do papel dessa agência, a gente espera que seja uma agência que ajude a gente a evoluir, né, a maturidade de segurança cibernética do Brasil, muito parecido com a ANAC, né? Quando tem um acidente aéreo, vocês tocaram nessa questão, ninguém sai procurando culpado logo de cara, né? Então a gente quer saber quais são as condições que aconteceram aquele acidente, o que falhou, né? Foi uma falha mecânica, foi uma falha humana, e diante de toda essa investigação, aí depois é aberto aí uma apuração mais criminal, embora a LGPD não é uma lei penal, né? Ela está mais num âmbito aí de quando a gente falar de sanções, são sanções mais administrativas. Exato, né? exato. Aproveitando, Fer, que você até roubou uma pergunta minha, você já respondeu, achei demais sobre a agência. Há pouco, antes de a gente começar aqui, a gente estava batendo um papo mais informal, eu e você, sobre que recentemente você participou, né, de uma simulação fora, realmente com outras pessoas, de um comitê de crise. Como que foi a experiência, né? O pessoal estava preparado, não estava? Quais eram as pessoas, assim, não as pessoas em si, mas quais eram, vamos supor, os cargos fictícios que elas estavam assumindo ali? Como que foi? Legal, Edu, bacana a gente compartilhar um pouco dessa simulação, porque como a Patrícia comentou, é necessário a gente treinar exaustivamente, simular, e a gente teve a oportunidade recentemente de fazer uma situação de crise relacionada a vazamento de dados. As pessoas que estavam comigo já tinham até uma bagagem de crise, mas crise relacionada a produtos, a serviços, a reclamações de clientes, mas quando a gente fala de vazamento de dados, é uma novidade, né? Para todo mundo, né? Então, assim, a gente viu que nem todas as situações estão mapeadas, vai ter uma parcela ali de improviso, mas a gente tendo os papéis claros, definidos, e pelo menos ali um scriptzinho, né, um mínimo plano de ação, um processo, a gente consegue sair do outro lado. Que eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de vazamento de informação, a gente vai buscar entender o que aconteceu, né? Mas assim, é tão complexo saber o que aconteceu, que é capaz de você ficar semanas discutindo o que aconteceu, né? Então, é muito importante a gente também colocar nessa equação que talvez você não saiba o que aconteceu 100%. Né? Então, você vai ter que passar para o estágio anterior com algum grau de incerteza.
né? E aí vem também a figura do encarregado de proteção de dados, né? Dentro dessa simulação, a gente trabalhou muito dentro do que seria a responsabilidade desse encarregado de proteção de dados, né? Então, ele queria orquestrar esse comitê de crise, ele que colocaria a bola no chão, aí faria as pessoas, ele seria o grande articulador, né, desse plano. Então foi bem legal a gente viver isso na prática. É claro que a gente estava ali num universo restrito de pessoas, né? Então a Patrícia até abriu aqui um pouco mais a nossa mente, porque quando você tem uma crise você tem que chamar todo mundo, né? Então é comunicação, é RH, são as áreas de negócio, a área de relacionamento com o cliente. Nessa simulação a gente estava muito mais focado nos procedimentos técnicos que a gente realizaria. Então estava aí a área de tecnologia, o jurídico, a área de compliance e essa figura nova do encarregado de proteção de dados. Mas eu achei o exercício muito rico. Recomendo as empresas fazerem esse exercício, mas realmente chamando todo mundo para a sala, né, desenhando ali um cenário de crise. Por mais que a gente use a nossa imaginação, a gente sabe que está longe da realidade. Está longe da realidade. Que pode realmente de fato acontecer. E é difícil ver isso acontecendo, hein? A gente estava conversando aqui, pelo menos, não sei se a Patrícia já passou por isso, eu ouvi muito isso, mas o Eduardo, eu, sinceramente, acho que conto na mão. Aí deve ser a segunda ou terceira vez no máximo que eu ouço alguém fazendo uma isso. Simulação, sendo bem sincero, acho que foi a primeira vez que eu ouço alguém falar que participou disso, exatamente. A gente faz bastante. A isso é bom. A gente acompanha bastante simulação de brigada de incêndio, né? Evacuação de prédio. Talvez seja uma novidade agora no campo do vazamento de dados. De vazamento de dados. Acho que essa é a grande novidade. Agora, e a gente vai ter que aprender muito ainda, né? Agora, uma sugestão que você falou assim, nós fizemos mais uma coisa meio de equipe, né? Não acionamos todo mundo. Mas isso não está errado, tá? Porque se for, em crises de grandes proporções, o que acontece? Não dá para colocar todo mundo na sala. Cada área, né, a tecnologia, o RH, o jurídico, ela se reúne com a sua equipe, com um plano de ação, e uma pessoa, né, o líder da área, vai até a área do comitê de crise macro, né, e leva essas informações. Mas não significa que as outras áreas estão trabalhando também no caso. Então, o que eu vejo que você falou assim, não chamei todo mundo, né? Mas talvez não, para o episódio que você estava tratando não era necessário trazer todo mundo, tá? Aí eu acho que talvez seria levar para um comitê de crise macro, tá? Né? Para você acalmar também o coração, né? Eu não chamei todo mundo, mas porque também reunir em pílulas também é importante, né? Em células é importante. Se você pega um exemplo, né? O aeroporto aqui de Guarulhos tem uma sala de crise maravilhosa com esse conceito, tá? Tem outras pelo mundo também maravilhosas, tá? Que é interessante visitar em algum momento se tiver oportunidade. Eles têm esses núcleos, né? Uma mesa oval, né? Onde estão todos os líderes. Atrás, vocês já devem ter visto em filmes, os americanos são ótimos. Aí atrás estão as áreas, e ainda tem mais atrás ainda. Tipo a NASA, né? É a NASA. Quase isso. Em filme é bem interessante, você vê isso, é muito bem, aqueles House of Cards, aquelas coisas do Pentágono, né? Tem uma lógica, né? Para amadurecer o comitê de crise. Perfeito. Show de bola. Pessoal, o papo tá bom. A gente vai ficar aqui batendo a tarde inteira falando sobre isso. Acho que é um tema que o pessoal que está ouvindo a gente quer saber. Poxa, se aconteceu, o que eu devo fazer? Acho que o Fernando deixou claro aí a visão da questão de estar preparado, né? Então, assim, o que você está tentando fazer? Pô, me preparar. Para que quando isso acontecer, a gente torce para que não aconteça com ninguém que esteja ouvindo a gente, mas a gente sabe que, enfim, infelizmente... existem pessoas aí mal intencionadas que focam nisso, né? Isso é um trabalho hoje em dia. A gente não falou aqui, mas putz, na internet você encontra lá o menu do crime, quando você quer comprar uma identidade, quando você quer comprar uma informação e tudo mais. Então isso vem acontecendo. Eu espero que a gente tenha conseguido, espero que a gente tenha conseguido aí
ajudar quem está ouvindo a gente no dia a dia. Agradeço a presença do Fernando aí para trazer os desafios aí no dia a dia. Patrícia, agradeço a sua participação. Acho que os pontos são legais, os pontos que a Patrícia traz para a gente, a gente vive a tecnologia, né? E os clientes perguntam muito para a gente esses pontos. A gente fala, poxa, vamos lá, como posso te ajudar na tecnologia? Vamos trazer para a mesa pessoas aí que tenham essa visão. Então, quero agradecer a presença de vocês dois. Deixo aí o convite para vocês. A gente encerra aqui o terceiro episódio. A gente vem no próximo episódio falando aí do comitê de crise. A gente conversou aqui um pouquinho. A gente vai puxar isso mais para frente. Mas conto com vocês, galera. Vamos para cima e obrigado novamente aí pela presença de vocês. Maravilha, Obrigada gente. pela oportunidade. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Edu. Obrigado, Fer, Patrícia, Gu. E quem não nos segue ainda, Red Belt Security, tanto no Twitter quanto no LinkedIn. Isso Um aí, abraço, jabá pessoal. do final. Tchau, tchau. Edgecast.